Alegria grande nesse dia de festa, dedicada a São José, dia 19 de março, é um dia de grande alegria para toda a igreja, porque São José é o guardião da igreja, é o guardião da Sagrada Família, é o guardião de Jesus e é o guardião também das nossas comunidades. Alegria pela sua providência material e espiritual, por toda o seu zelo em guardar a nossa vida e a nossa vocação e a nossa vida humana, né, em todas as suas necessidades para a nova evangelização. Então hoje queremos celebrar em todas as nossas casas missas em honra a São José, glorificando Deus por essa intercessão tão precisa desse nosso santo padroeiro. Nessa solenidade também celebramos o início da escola do ano sabático em Palmas, na nossa casa mãe, onde tudo começou, e hoje um novo grupo começa o seu ano sabático. Então rezemos também por esses jovens que nessa festa de São José dão mais um ano da sua vida a Nosso Senhor para se deixarem formar como discípulos missionários de Jesus. Vai ser todo um ano mergulhado na Palavra de Deus, na doutrina da Igreja, na liturgia, na vida de adoração, na vida também de missão, de anúncio da Palavra de Deus, através dos retiros, dos encontros, que eles também vão participar. Então, um ano cheio de graças de conversão, de cura e também de discernimento vocacional. Rezemos então por todos esses jovens que percebem que o importante é buscar o reino de Deus e que tudo o resto depois nos é acrescentado. Nesse tempo da Lexio Divina, começamos sempre meditando um pouquinho do nosso livro de vida. E hoje, o número 110 e 111, explicando então o que é a graça do acompanhamento espiritual na nossa comunidade. Primeiro, é um caminho marcado pela graça da renovação no espírito. O nosso contexto de vida não é diretamente o da vida religiosa tradicional. Mateus 18, 19 e 20, em verdade vos digo, se 2 ou 3 estiverem de acordo na terra para pedir qualquer coisa que queiram pedir, isto lhes será concedido, por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Esta experiência e o fato de levar a sério a palavra de Jesus, assim como a invocação do Espírito Santo, nos estabelecem na confiança da presença de Deus e da sua ação em nossas vidas. Através da escuta do Senhor, na oração comunitária, escutamos o Espírito Santo e Ele já nos acompanha. Esta experiência reúne homens e mulheres de diferentes estados de vida. A liberdade do Espírito de Deus é respeitada, assim como a liberdade das pessoas que vivem em comunhão. Este terreno favorece uma predisposição para a escuta da graça atual em nossas vidas, mas é apenas o ponto de partida. Então, a primeira graça é que a comunidade de Sementes do Verbo não é uma comunidade religiosa tradicional, mesmo se temos o hábito, e isso pode às vezes confundir, dizer, então são religiosos. Não, somos uma comunidade de vida com todos os estados de vida. E nascemos dessa graça de efusão do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo, e é justamente a graça de levar a sério a palavra de Deus através da invocação do Espírito Santo. Invocando o Espírito Santo, a palavra de Deus se torna o grande tesouro das nossas vidas, o grande farol para guiar as nossas vidas e para guiar toda a nossa ação apostólica, tudo o que fazemos, tudo o que decidimos. Então devemos estar nessa escuta do Senhor através da oração comunitária, através do Espírito Santo, que é Ele que nos acompanha, mas também esta liberdade do Espírito Santo é reconhecida e defendida através das nossas vidas ofertadas a Ele. Ele pode fazer de nós o que Ele deseja fazer de nós. E esse terreno é o ponto de partida para o acompanhamento espiritual. Estar disposto, predisposto a doar as nossas vidas a Deus e deixar que o Espírito Santo as conduza como Ele quiser. Bonito, porque daqui a alguns dias estamos enviando missionários para as Filipinas. Então imaginem, pessoas que, 2 brasileiras e uma canadense, talvez nunca tivessem pensado serem missionárias na Ásia, mas agora são entregues à missão e deixam-se conduzir pelo Espírito Santo para poder evangelizar a Ásia. O Espírito Santo pode ser aquele que conduz as nossas vidas se nós entrarmos nessa docilidade, nesse ponto de partida que é uma abertura, uma confiança, um deixar-se conduzir pelo Espírito.
O número 111 vai falar do como vivemos os acompanhamentos durante os nossos engajamentos comunitários. Durante os engajamentos temporários, isto é, todas as etapas de formação à vocação da comunidade, durante essas primeiras e sucessivas etapas, o comunitário é acompanhado pelo formador comunitário ou por um formador pessoal designado para tal. Este é designado a fim de acompanhá-lo, mas também de formá-lo como mestre de noviço. E a partir do engajamento definitivo, então o comunitário tem uma liberdade de escolha do seu acompanhador espiritual, formador pessoal, segundo a proposta do formador geral, entre os vários acompanhadores reconhecidos por este carisma no interior da comunidade. Então é muito bonito ver essas duas etapas. Uma primeira etapa como se fosse um grande noviciado comunitário em que a pessoa está sendo formada dentro do carisma comunitário e a comunidade vai reconhecer um irmão que vai te formar, que vai te acompanhar, que vai de verdade acompanhar a tua alma e o teu processo formativo para que você se torne um verdadeiro membro da comunidade. E a partir do engajamento definitivo, então, há uma certa liberdade de escolha diante de uma possibilidade de acompanhadores que são reconhecidos por esse seu carisma, por esse seu ministério, que estão disponíveis também para que você possa ser acompanhado por um irmão da comunidade. É uma grande graça ser acompanhado por alguém da sua própria família espiritual, porque há muita coisa que se entende, que se clarifica, que é mais evidente para alguém que é de dentro. É como se eu pedisse a um jesuíta de acompanhar um franciscano ou uma carmelita de acompanhar um dominicano. Pode acontecer, mas há coisas mais específicas da regra de vida, há coisas específicas da forma de vivência que um dominicano vai entender melhor da vida dominicana, uma carmelita vai entender melhor da vida carmelitana, um franciscano da forma, por exemplo, como se vive a pobreza na família franciscana. Então, é para proteger, para clarificar, para viver de forma ainda mais bela dentro da especificidade do carisma que nos é confiado, que nós vivemos assim. Nesse dia de festa, nós recebemos a palavra da primeira leitura de 2 Samuel 7, 4 a 5. Mas nesta mesma noite a palavra do Senhor veio a Natã nestes termos: vai e dize ao meu servo Davi, assim fala o Senhor, quando os teus dias estiverem completos e vieres a dormir com teus pais, farei permanecer a tua linhagem após ti, gerada das tuas entranhas, e firmarei a sua realeza. Será ela que construirá uma casa para o meu nome, e estabelecerei para sempre o seu trono. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. A tua casa e a tua realeza subsistirão para sempre dentro de mim, e o teu trono se estabelecerá para sempre. Então, o Senhor que tem, através dessa profecia, que as palavras do Senhor vêm confiar ao coração de Natã, para a linhagem de Davi. O Senhor tem um desígnio de fecundidade, um desígnio de beleza na vida de Davi. Eu construirei, eu estabelecerei para sempre o teu trono. Eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho. O Senhor quer fazer de Davi esse seu ungido, um ungido que vai receber uma paternidade espiritual, que vai se tornar filho espiritual e depois vai se tornar ele mesmo pai de uma grande linhagem e de sucessões de gerações. A tua casa e a tua realeza subsistirão para sempre diante de mim e o teu trono se estabelecerá para sempre. Deus faz obras que duram, Deus faz obras que permanecem, Deus tem desígnios de estabilidade em nossas vidas. O Salmo 88, vou cantar para sempre o amor do Senhor, minha boca anunciará a tua verdade de geração em geração, pois disseste o amor está edificado para sempre, firmar-se a tua verdade no céu. Fiz uma aliança com teu eleito, eu jurei ao meu servo Davi, estabeleci a tua descendência para sempre, de geração em geração eu construo um trono para ti. E ele me invocará, tu és o meu Pai, meu Deus e meu rochedo salvador. Para sempre vou manter-lhe o meu amor e a minha aliança com ele será firme. Esse salmo é o salmo dessa aliança de Deus com o seu servo Davi.
né? E é uma aliança firme, é uma aliança estável, é uma aliança sólida. Deus quer justamente fazer essa aliança conosco. Uma aliança significa que é um casamento, que é uma escolha mútua, que é uma união das vontades, que eu desejo me doar a Deus, Deus se deseja se unir a mim e unidos nessa aliança estável, seremos esse rochedo, essa firmeza desse rochedo. Tu és o meu Pai, meu Deus e meu rochedo, Salvador. Para sempre vou manter-lhe o meu amor e a minha aliança para com ele será firme. O Senhor quer nos dar essas vocações sólidas, essas vocações firmadas na rocha, que são a sua eleição, que são o seu amor. Romanos 4, de fato, não foi através da lei que se fez a promessa a Abraão ou à sua descendência de ser o herdeiro do mundo, mas através da justiça da fé. Por conseguinte, a herança vem pela fé, para que seja gratuita e para que a promessa fique garantida a toda a descendência. Não só a descendência segundo a lei, mas também a descendência segundo a fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Conforme está escrito, eu te constituí pai de muitos povos. Nosso Pai em face de Deus em quem creu, o qual faz viver os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Ele, esperando contra toda a esperança, creu e tornou-se assim pai de muitos povos, conforme lhe fora dito. Tal será a tua descendência. Eis porque isto lhe foi levado em conta em justiça. O Senhor escolhe um eleito, elege, torna-o seu filho, mas depois leva-o à plenitude de se tornar pai espiritual. E Abraão é essa imagem desse homem eleito, conduzido por Deus, que se deixou acompanhar, direcionar, que se deixou desinstalar para ser firmado na rocha do chamado de Deus e que se tornou pai de uma multidão. Todas essas figuras de Davi e agora de Abraão são também prefiguração desse homem justo que é José. E é isso que o Evangelho de hoje, que há duas propostas hoje, tanto em Mateus como em Lucas, então vou meditar convosco as duas, mas as duas propostas do Evangelho que nos dão esse rosto desse homem justo, que foi filho e por isso se tornou pai. Mateus 1, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. A origem de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. E José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. Enquanto assim decidia, eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. José, ao despertar do sono, agiu conforme o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu ela em sua casa. Bonito nessa versão de Mateus, a genealogia de Mateus, e vamos ver Abraão, Davi, José, que nasce de Jacó e que desposa Maria e que é o canal dessa paternidade de Jesus. José, esse homem justo que aceitou não denunciar Maria, sua esposa, que aparece grávida pela obra do Espírito Santo, e José, como homem justo, escuta o acompanhamento do Senhor nesse momento tão perturbador, em que ele não entendia, em que humanamente parecia impossível. Ele vai escutar aquilo que em sonho ele recebe. Não temas de receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Não temas. Às vezes as obras de Deus, aquilo que Deus quer fazer na nossa vida é tão grande, nos ultrapassa tanto que podemos temer e ter desejo de ter segurança, certezas humanas. Mas a obra de Deus, ela é sobrenatural. A obra de Deus não depende do nosso querer, a obra de Deus depende somente de Deus. Lucas 2, 41. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa, e quando o menino completou 12 anos, segundo o costume, subiram para a festa.
Terminados os dias, eles voltaram, mas o menino ficou em Jerusalém sem que os seus pais o notassem. Pensando ele que estivesse na caravana, andaram o caminho de um dia e puseram-se a procurar entre os parentes e conhecidos. E não o encontraram, voltaram à procura, a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, eles o encontraram no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam ficavam extasiados com a sua inteligência e com as suas respostas. E ao vê-los ficaram surpresos e sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu aflitos te procurávamos. E ele respondeu: Por que me procuráveis? Não sabias que devo estar na casa do meu pai? Eles, porém, não compreenderam a palavra que ele mesmo lhes dissera. Desceu então para com eles, para Nazaré, e era-lhe submisso. Tão bonita essa passagem depois de contemplarmos Abraão, que sendo filho se torna pai, depois de contemplarmos Davi, que sendo filho se torna pai, depois de contemplarmos José, que sendo filho se torna pai, contemplamos agora Jesus, que sendo filho se torna pai. Pai pela palavra, pai pela sabedoria, pai pela o se tornar um mestre entre os doutores que ensina com muita autoridade. A vida espiritual nos mostra essa coerência do desígnio de Deus, que sendo filho bem amado, se deixando gerar, se deixando formar, se deixando acompanhar, nos tornaremos nós mesmos também pais e mães espirituais. São José é verdadeiramente essa imagem desse homem justo, desse homem que se deixa acompanhar, desse homem que se deixa formar e por isso ele se deixa moldar e se deixa usar por Deus. O nosso fundador muitas vezes diz que tem muita gente que quer servir Deus, mas não quer deixar que Deus se sirva dele. Então, estamos nessa disposição de saber o que é que Deus e a Igreja quer se servir de nós. E às vezes as portas podem se abrir, podem se fechar, podem ser complicadas até de entendermos, mas devemos permanecer nessa atitude de José, que como homem justo se deixa usar pelo Espírito Santo. São Bernardino de Sena, do século XV, um padre que vai falar justamente de São José como esse guarda fiel e providente. E ele diz assim, São José, pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo e verdadeiro esposo da Rainha do Mundo e Senhora dos Anjos, foi escolhido pelo Pai Eterno para ser o guarda fiel e providente dos seus maiores tesouros, o Filho de Deus e a Virgem Maria, a Mãe de Deus. E cumpriu com a máxima fidelidade a sua missão. Por isso, o Senhor lhe diz, servo bom e fiel, vem participar na alegria do teu Senhor. Por isso, alegremos-nos com São José, alegremos-nos com toda a providência espiritual e material que temos recebido da sua mão. Confiemos hoje de modo muito particular toda a Igreja em todas as suas realidades. Supliquemos ainda a paz para o povo que sofre nesse meio da guerra, em tantos tormentos. Peçamos essa providência da paz e confiemos cada uma das nossas almas e vocações. E não esqueçam, São José é o terror dos demônios, ele vai nos dar a vitória. Confiança a São José, e por isso que Teresa d'Ávila põe no início, na entrada do Carmelo, sempre São José, confiando a São José, poderemos nos unir ao Pai e por isso ter as nossas vidas fecundadas. Que Deus nos abençoe e que São José se torne cada vez mais o nosso Pai, o Pai da nossa comunidade, que nos ensina, sendo filhos, a nos tornarmos pais e mães espirituais. E que São José, hoje de modo muito particular, proteja o Papa, proteja os sacerdotes, proteja os bispos cardeais e também proteja o nosso pai espiritual, da nossa família espiritual, o Diácono Jorge. Que Deus nos dê a alegria de sermos a imagem da Igreja, guardados por São José. O Papa Francisco decidiu consagrar a Rússia e a Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria no próximo dia 25 de março. Este é um ato cheio de significado nestes tempos conturbados que vivemos. Este é um ato profundamente ligado a Fátima e à sua mensagem. Ligado a Fátima e à sua mensagem porque neste lugar Nossa Senhora pediu precisamente a consagração ao seu Imaculado Coração.
Um ato ligado a Fátima, porque este é um lugar profundamente unido ao Santo Padre, e este é um ato do Santo Padre, é a vontade expressa do Papa Francisco, mas uma ligação a Fátima ainda, porque este é lugar de paz, lugar onde diariamente se reza pela paz. Este ato de consagração pretende, nestes tempos, ser uma prece pela paz no mundo e, concretamente, pela paz na Ucrânia. E por isso, aqui no Santuário de Fátima, preparamos-nos desde já para este tão importante ato de consagração que o Santo Padre fará em Roma, enviando também um seu legado para o fazer aqui na Capelinha das Aparições.